Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Graças a Deus por mais um dia estarmos aqui para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. No dia de hoje iremos passar a lição de jovens, que é a lição de número 13, onde estamos encerrando mais um trimestre de 2022. Hoje temos com o título O Discípulo de Jesus e a Verdadeira Esperança. Vamos ver qual é a verdadeira esperança do discípulo do Senhor Jesus. Tema principal: quem vencer herdará todas as coisas e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 7. A nossa leitura bíblica, o nosso texto bíblico se encontra em Apocalipse, capítulo de número 21, dos versículos 1 ao 5. Interessante que você possa fazer esta leitura. Eu, desde já, quero pedir as orações dos santos, dizer que sou carente das vossas orações. Ore por mim, ore por minha família. Somos necessitados, sim, das orações e acreditamos que a oração de um justo ela pode muito em seus efeitos. Quero pedir também que você que está assistindo agora, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, você que está assistindo, compartilha e também comenta aí, se quiser, nos ajude para que possamos propagar a palavra do Senhor. Usar esta rede social, como as redes sociais que a gente pode enviar para Facebook, pode enviar para WhatsApp, Instagram, a fim de que possamos propagar aí a palavra do Senhor usando as redes sociais. Vamos ver aqui no primeiro tópico da lição, que fala sobre a boa esperança. Então já vimos que o discípulo de Jesus e a verdadeira esperança. Qual é a verdadeira esperança do discípulo de Jesus? Tópico de número 1, a boa esperança. O subtópico fala: a esperança que destrói a angústia. O nosso comentarista inicia assim: em um mundo onde o coração de muitos se encontra adoecido, Jesus declara aos seus discípulos que eles poderiam descansar em confiança e paz no Senhor. O que isso quer dizer? Que no mundo no qual vivemos, no mundo de grandes angústias, de grandes tribulações, de grandes perseguições, de grandes pressões que todos nós vivemos, e que nós não podemos sair deste mundo, até porque a oração do Senhor Jesus foi: Pai, eu lhe peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, vivemos no mundo, mas não somos deste mundo. Assim como Cristo também viveu neste mundo e também não era deste mundo. E aqui neste mundo iremos passar tribulações, como Cristo também, ele nos falou, que no mundo tereis aflições, mas não se desespere. Tende bom ânimo. Esta é a palavra do Senhor Jesus para nós. Então, vivemos neste mundo com muitas dificuldades, mas temos que sobrepor isso tudo e não deixar que nós venhamos ser envolvidos com este mundo e esquecer de Cristo. Ao contrário, devemos sim viver neste mundo, ainda com muitas tribulações, mas nós temos que ter a nossa fé voltada para Jesus, que Ele é aquele que produz a paz, como diz aqui onde nós lemos. Em Jesus podemos descansar, em Jesus podemos confiar e em Jesus podemos ter paz. Ainda que o mundo esteja em guerra, devemos encontrar a paz no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixe a cabeça explodir.
A gente sabe que na panela de pressão existe aquela válvula, é para que a pressão ela saia. No dia que você sentir a cabeça pressionada, solte essa válvula de escape. O que é isso? Se dobre aos pés de Jesus e ore ao Senhor para que o Senhor venha com descanso e venha com consolo. Ok? Onde deve estar fundamentada a nossa fé? Pronto, a nossa fé tem que estar, é necessário estar fundamentada em Jesus Cristo. Pois quando você coloca a fé em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nele nós esperamos, nós aguardamos, porque ele é justo e é fiel, misericordioso, amoroso e bondoso para se levantar ao nosso favor, segundo a sua graça, que nos dá aquilo que não merecemos. Então, diante de muitas pessoas prometendo isso, prometendo aquilo, quem confia, quem não confia, muitas traições, muitas brigas, contendas, nós devemos confiar em Jesus Cristo. Depositar toda a nossa esperança no Senhor. É claro que no mundo a gente vai precisar exercer a nossa cidadania. Sim, temos que fazer isso com muito afinco, com muita clareza, com muita racionalidade, mas a nossa esperança, ou a verdadeira esperança do crente é em Jesus Cristo. Ele que é o nosso Salvador. Outro ponto, subtópico 2, o caminho estreito que leva ao lugar de muitas moradas. É importante compreendermos que, apesar da difícil jornada para o céu, que não é fácil, ser cheia de renúncias e confrontos pessoais, viveremos eternamente com o Rei do Universo em paz e contentamento e ali para a eternidade. Viveremos ali em paz e contentamento eterno. Então, o Senhor Jesus nos mostrou que o caminho é estreito. Então, é no caminho estreito que não se passa com bagagens, é no caminho estreito que nós devemos passar. A porta, ela é estreita. E o Senhor Jesus, quando ele falou que ele era o caminho, então temos que andar nesse caminho. E o caminho dos céus não é a porta, não é larga, é o caminho estreito, onde devemos ter nas nossas vidas renúncias. Renúncias daquilo que tudo desagrada a Deus. Renúncia das coisas que ofendem a Deus. Renúncia de todo tipo de pecado, desordem, desobediência, transgressão à lei do Senhor. Então, devemos ter esse tipo de renúncia a fim de que possamos adentrar nesta porta que é estreita, neste caminho que nos leva à salvação. A porta larga leva em muitos lugares, mas não para o céu. E a esperança do crente é a eternidade. E para chegar à eternidade tem que se passar pela porta estreita. Ali viveremos eternamente com o Senhor. Subtópico 3. O melhor do céu é Jesus. O que leva as pessoas a desejarem ir para o céu? Um relacionamento contínuo, edificante e amoroso com o Senhor Jesus é a razão de almejarmos o céu. Viver com Jesus eternamente deve ser a razão da nossa fé cristã. Então, qual é a nossa razão, ou o melhor motivo, o porquê eu desejo estar no céu e para o céu? É porque lá vai existir a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estará ali. E não existirá, ou não existe lugar melhor do que a como estar na presença e na comunhão com o Pai. Então, Jesus Cristo, ele vai nos levar para os céus, a fim de que possamos estar lá com ele, em amizade, em comunhão, toda a eternidade. E na presença de Jesus, há alegria, a paz, a descanso, a consolo,
Então, tudo que o ser humano necessita existe na presença de Jesus. E o que é os céus? Os céus é você estar a eternidade na presença de Jesus. Tópico de número 2. O caminho para o céu. Subtópico 1. Conhecer o caminho, uma necessidade. Jesus adverte seus discípulos a respeito da necessidade de permanecer no plano divino, sem desvios, rotas alternativas ou atalhos. Existe um nível de responsabilidade pessoal nesse percurso de unidade com Deus. Cada um precisa ser consciente da sua entrega e do nível de comprometimento com a guerra contra o pecado e a aproximação contínua com Cristo. Então, Jesus ele nos adverte a necessidade de permanecermos firmes e no caminho certo. O caminho para o céu não existe atalhos. O caminho para o céu não existe desvios. Outro tipo de alternativa. Eu vou por aqui, Jesus, que é mais fácil. Eu vou por aqui também, que é mais fácil. Não. Só existe um caminho, que é Cristo. É seguir a Cristo, seguir os caminhos de Cristo, seguir o que Cristo nos ensinou. Este é o único caminho de chegarmos ao céu. O próprio Cristo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então temos que passar por Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o caminho. E esta responsabilidade é minha, que o Senhor Jesus Cristo já demonstrou que Ele é o caminho, então eu tenho a responsabilidade de andar no caminho. Porque eu já sei a partir de agora quem é o caminho. Já sei onde é o caminho. Então eu preciso ter o meu nível de responsabilidade, andar nesse caminho e tomar cuidado para não olhar para trás, não querer recuar e nem querer seguir um outro tipo de caminho que não seja Cristo Jesus. Então, tem que ter uma entrega, um comprometimento. Quando você está indo por um caminho, você tem um compromisso de andar nesta rota, um compromisso de chegar até o final, que é importantíssimo. A gente sabe que o início é importante, mas a caminhada e a chegada até o final, esse também que é mais importante. Porque muitos se iniciam, mas não concluem a sua chegada. O apóstolo Paulo ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Então, a carreira que até onde Deus permitiu que ele foi com Deus, com a fé. Então, precisamos também andar neste caminho, combater o combate e guardar a fé. E essa responsabilidade é minha. Cristo já fez a dele, se entregou por nós, para que Deus nos perdoasse pelos nossos pecados, e nós agora fazemos a nossa responsabilidade, que é seguir o caminho de Cristo. Aí o subtópico 2 fala que Jesus, o caminho. A afirmação de que Jesus é a vida, e esta expressão, com o artigo definido a vida, não se refere a qualquer vida de uma mera subsistência biológica, mas da vida eterna, que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe a vida eterna. Então, em Cristo nunca houve mentira, nem falácia, nem engano, apenas a verdade divina encarnada entre nós. Ao afirmar ser o caminho, Jesus assevera a toda a humanidade que não existe relacionamento com o Pai que se inicie pronto e perfeito. Tudo em nossa história é preciso caminhada e percurso. Então, quando Jesus fala que Ele é o caminho, então nós temos que trilhar este caminho. O mais difícil Ele já fez, que foi morrer na cruz do Calvário, que nós não teríamos condições alguma. Mas Cristo morreu para nos garantir a salvação. E nós agora devemos ter este compromisso de seguir este caminho. Então, quando Jesus ele fala que Ele é a vida,
aqui o nosso irmão traz, não esta vida biológica, mas a vida eterna. E esta vida eterna, porque o próprio Deus é encarnado através de Cristo, que nos concede, Ele é a eternidade. E tem nos dado também esta vida eterna. Então, nosso caminho é constante, não se pode parar. É um caminho que a gente precisa seguir. E nesse percurso, a gente vai haver muitos obstáculos, muitas pedras, dificuldades, mas nós necessitamos chegar até o final. O subtópico 3, o acesso ao Pai. Não existe salvação sem comunhão. Não existe subterfúgios e jeitinhos. O reino é de Deus e só teremos acesso em virtude da mediação do Filho. Por isso, a religião não salvará ninguém. O acesso ao Pai é um só. O próprio Cristo diz, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim que vem. Ninguém vem para Cristo. Ninguém vem ao Pai senão for por mim. Então, por isso que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Pega na mão dos homens e pega na mão de Deus. Então, Ele faz a ligação entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único. Ele que é o Cordeiro que morreu para Deus, para que Deus perdoasse os nossos pecados. Então, não existe outro jeito, não existe outro método, não existe outro caminho, como aquele ele traçou aqui. Não existe jeitinho, subterfúgios para chegar até Deus. Não existe pagamento de promessa, não existe andar com isso, não existe dar esmolas, não existe dar alimento aos pobres. Ainda o apóstolo Paulo fala que isso tudo, nada disso leva o homem aos céus. Quando ele fala que nenhum outro é salvação, porque também nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos salvos a não ser Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele fala. Então, por isso que em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo não, fala em Atos 4, versículo de número 12. O apóstolo Paulo diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Então, por que nova criatura? Porque a partir de Cristo, do reconhecimento que nós temos dele, do arrependimento, então, nos tornamos novas pessoas. Separados de Deus, éramos, quando aceitamos a Cristo, passamos a ter comunhão com o Pai. A amizade torna a reinar em nossas vidas. A amizade perdida lá em Adão. A comunhão com o Pai. A ligação com Deus. Então, só Cristo que pode nos dar acesso ao Pai. O tópico 3, a nova vida no céu. A nova estrutura de existência celeste. O pecado não afetou apenas a humanidade, mas também a natureza como um todo. Nós vimos que a terra ela geme, né? A salvação conquistada na cruz não tem uma repercussão apenas sobre a humanidade carente de redenção, mas sim sobre toda a terra, que a gente vai ver que vai existir novos céus e nova terra. Essa terra se desfará, vai haver novos céus e nova terra. O melhor aqui, neste caso, é aquilo que vem do alto, que já carregará consigo os planos e feitos da operação da eternidade. Então, o que a gente vê na terra, ainda que a gente usufrua, é bom, mas o de melhor ainda está por vir, que é o que Deus tem preparado e dentro do plano de Deus para a salvação. E dentro do que Deus tem preparado para nós não há para se comparar. Então, a salvação, a eternidade, essa nova estrutura dos céus, a nova Jerusalém, onde nós iremos habitar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O segundo ponto, a nova condição de comunhão celeste. A eternidade ao lado de Cristo, junto ao Pai eterno e debaixo da bênção do bondoso Espírito Santo.
Essa deve ser a nossa única expectativa em relação aos céus. Então, eu quero para os céus para quê? Para estar na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a presença é o suficiente para a satisfação da nossa alma, da nossa vida, onde estaremos ali na presença dele. Então, na presença dele, iremos ter conforto, iremos ter consolo e viver em paz para todo sempre. A verdadeira vitória. Tópico de subtópico 3. Vitória mesmo é viver para sempre com Jesus, enquanto a maioria das pessoas guerreiam por futilidades humanas ou ambições carnais, nossa verdadeira herança é o Senhor. Então, em resumo, a nossa vida será um contínuo transbordamento divino. Para a glória do Altíssimo, veremos para sempre com o Senhor, viveremos para sempre com o Senhor em comunhão eterna com Ele. Então, a nossa vitória não é, a nossa verdadeira vitória não é aquilo que a gente vive aqui na Terra. Eu tive uma vitória aqui, tive uma vitória ali e de repente perde a eternidade. Não. A nossa verdadeira vitória é estar para sempre com o Senhor nos céus, na companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto muitos guerreiam aí por triunfos aqui na Terra, nós sabemos que a nossa verdadeira vitória é aquela que nos espera estar ao lado do Pai. Essas ambições carnais que as pessoas buscam, brigam, não é a verdadeira herança que o Senhor tem para nós. Muitos podem pensar, mas Deus tem a terra que deu para os homens, e os homens têm que herdar a terra, o homem vai tomar posse disso, tomar posse daquilo. Não, a verdadeira esperança, a verdadeira vitória nossa que precisamos alcançar é a nossa salvação. E eu penso, mas eu alcancei isso, eu alcancei aquilo, vou desfrutar disso e esquecer do principal. É pecado alcançar isso ou aquilo? Não. Mas quando eu digo que a nossa verdadeira vitória é alcançar as mansões celestiais, é o que Deus tem preparado para nós. Não somos cidadãos dos céus, da terra, somos cidadãos dos céus. Então, em Cristo Jesus, que nos garante este direito de vida eterna. E o direito é muito bom. Quando a gente fala direito, Jesus nos garantiu este direito. O véu do templo se rasgou e nós podemos chegar até Deus através de Cristo, nosso sumo sacerdote. Então, nossa morada é nos céus. Somos cidadãos dos céus. Peregrino, estamos nesta terra, mas irá passar e nós estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus continue te abençoando. Espero ter ajudado, contribuído para a edificação espiritual da sua vida e que você possa aí se inscrever no canal, compartilhar e continuar orando por nós. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo trimestre. Em nome do Senhor Jesus. Amém.